mais insuportável, grotesco, pervertido e escroto quadrinho que você vai ler na sua vida? Ou será que não? Chegou na área, começa o programa do canal BBHQ, nosso assunto é quadrinhos, vamos falar sobre Hanks, material lançado pela editora Comic Zone, material polêmico, muito polêmico, e eu vou trazer todos os detalhes aqui para você decidir se você quer adquirir este trabalho ou não da editora Comic Zone. Olha só que interessante, a editora Comic Zone está com vários quadrinhos em promoção ao longo dessa semana que está rolando o esquenta da Black Friday da Amazon. Então, para você não perder nada, vai aqui na descrição que eu deixei listado os quadrinhos que estão em promoção neste momento. Se você está vendo esse vídeo em 2032, provavelmente esses quadrinhos não estarão mais em promoção. Mas se você está vendo na semana que eu estou gravando, aproveita, coisa fofa, compra lá os quadrinhos da editora Comic Zone, tá bom? Tem vários deles, a maior parte dos quadrinhos da Comic Zone, quase todos, estão resenhados aqui no canal, tá bom? Quiser alguma referência, vai lá na busca, tá bom? Digita lá BBHQs, digita o nome do quadrinho, confere a resenha. Vamos falar sobre esse trabalho aqui. A edição integral definitiva de Hanks, vem até com um adesivo aqui, ó, impróprio para 18. É o seguinte, esse material é bastante polêmico. Hanks é um material produzido a partir do início ali dos anos 80, tá? Ele apareceu numa revista, tá? Ele é de 78, na verdade, começa em 78, 79. Você tem aqui o capítulo 1, né, onde nós temos essa primeira fase aqui produzida na revista Canibale. A revista Canibale foi uma revista produzida por jovens estudantes, tá? Nós temos o Libertor e o Tamburini, que vão começar com esse trabalho aqui, depois o Chabá também chega, também tendo algumas participações, por exemplo, do André Paciência. André Paciência teve material publicado aqui no Brasil, Os Últimos Dias de Pompeu, onde nós vemos muito o retrato daquela juventude que, inclusive, eu já vou comentar com você aqui, tá bom? Mas qual é o contexto da produção de Hanks? Tem dois textos aqui bem bacanas, um dos textos escrito aqui, a apresentação do professor Alexandre Link, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Nós temos um texto aqui do professor Alexandre Link, entremeados por imagens muito bacanas aqui do Hanks, tá? E depois nós temos um texto aqui do Rogério de Campos, analisando então sobre este trabalho. O trabalho da editora Comic Zone aqui ficou muito bonito, tá? Nós temos aqui algumas fotos dos criadores aqui, tá? Então, como eu estava te dizendo, eles criaram a revista Canibale ali no contexto de 1977. O que está acontecendo em 77? Uma série de revoltas dos estudantes na Itália que estavam discordando do sistema educacional, de várias imposições que estavam sendo definidas, e ao buscar o apoio do Partido Comunista Italiano, eles acabaram encontrando, o partido estava tentando botar panos quentes na situação. Isso gerou uma série de revoltas, os estudantes estavam arrancando paralelepípedo da rua, agressões, brigas, lutas, e muito dessa manifestação apareceu na forma de cultura, essa cultura underground, mas que estava trazendo uma visão de mundo bastante distópica, bastante violenta. A gente já tinha visto isso acontecer, por exemplo, no quadrinho underground nos anos 60, 68, né? Já tinha acontecido movimentos assim, porém esse aqui em 77, esse movimento italiano de 77, ele mostra um nível de violência acima, um nível de agressividade. Se aquele quadrinho mais clássico dos anos 60 ali, não tem uma temática só, mas a gente vai ver o Robert Crumb, por exemplo, fazendo apresentações da forma como ele vê o mundo, os seus traumas, as suas vontades. Ele está falando muito mais de si mesmo. Aqui a gente vê uma visão bastante nihilista, perversa do mundo. É como se o mundo estivesse dominado pela violência, pela perversão, não existisse mais qualquer esperança para esse verdadeiro esgoto a céu aberto, onde há muito consumo de drogas, e esse consumo de drogas é o combustível da vida das pessoas, onde há muita violência, onde há estupros e onde não existe uma moralidade estabelecida como pretensamente nós queremos que haja na nossa sociedade. Aqui a coisa é muito mais anárquica, por assim dizer, e neste sentido a gente vê, por exemplo, uma menina, que é o caso da Lubna, que é uma figura importantíssima dentro da história, uma menina de 12 anos, que mantém um relacionamento, inclusive sexual, e o quadrinho nesse ponto ele é pornográfico, bom deixar bem claro. Então eu vou te mostrar algumas imagens aqui, mas com muito cuidado, e nós vamos ver o Han Xerox, que é esse androide criado a partir de uma máquina de Xerox, tá? Inclusive aqui na capa ele está escrito como Hanks, né? Acho que para evitar qualquer problema, depois ele passou a ser chamado Hanks, mas também conhecido como Han Xerox. E o Hanks, ele tem esse relacionamento com a Lubna. Nós vamos ver
aqui as primeiras histórias dessa primeira fase. Depois nós temos um segundo momento, onde as histórias do Hanks começam a ser publicadas na Frigidaire, tá? E aí a gente vai ver um nível de arte que é sensacional e sempre com muita agressividade, muita violência, muitas imagens. Eu tô procurando uma imagem aqui para te mostrar, tá? Eu acho que essa aqui dá para mostrar. Acho que sim, acho que essa aqui dá para mostrar. Onde a gente vê essa sociedade decadente, violenta, grotesca e muito, muito, muito agressiva em todos os níveis, tá? Então, assim, pessoas vão analisar esse quadrinho aqui por um perfil histórico e falar, cara, esse material aqui ele tem uma razão histórica, porque é um material produzido por essas pessoas que vivenciaram esse período tão conturbado. Eu estava falando do André Paciência, porque nesse período os jovens encontravam muito da sua criatividade, da sua força e da sua destruição no consumo de drogas, em especial a heroína, tanto que, no caso do Paciência, faleceu, acho que o Tamborim, não lembro se é o Tamborim, acho que é o Tamborim também morreu por conta do consumo de drogas. Esse material aqui, o Hanks, não é a primeira vez que ele é publicado no Brasil, não. Leitores lá dos anos 80 vão se lembrar que o Rogério de Campos, inclusive, que faz o texto aqui, publicou Hanks no primeiro número da revista Animal. Lembra da revista Animal? Importante revista de quadrinhos aqui do Brasil. Também foi publicado aqui no Brasil pela editora Conrad, numa versão de tamanho maior. A edição da Conrad é grandona, assim, é maior, tá? Em termos de dimensões. Porém, essa edição da Comic Zone tem inclusive uma história a mais que não tem na edição da Conrad. Os textos aqui também, o texto do professor Alexandre Link não tem, evidentemente, lá no trabalho da editora Conrad, tá bom? E aí o que a gente vai ver, então? Que tem todo esse percurso que a gente precisa compreender, contextualizar, para entender a natureza desse trabalho. Aí algumas pessoas vão questionar. Eu não vou ler um trabalho que vai contra a moral estabelecida, que vai contra aquilo que é correto, né? Por conta de um fator histórico. Tem gente que encara dessa forma, tem gente que entende o valor histórico do material, até porque ele foi muito, muito influenciador de outros quadrinhos. É impossível você ler isso aqui e não perceber que ele influenciou, por exemplo, várias das histórias do Lobo, né? Fica muito claro, por exemplo, tem uma fase do Lobo, no começo dos anos 90, em que o Lobo ele tem uns circuitos no cérebro que ficam tocando rock and roll, heavy metal o tempo todo na cabeça dele, por isso que o Lobo da DC é loucão daquele jeito. Isso é claramente influenciado no Hanks. O Hanks ele tem uns sistemas, né, que ativa uns marcadores de níveis de violência, de agressividade no cérebro dele, que de vez em quando a coisa destrambelha e ele fica hiper violento. É inegável o trabalho de arte aqui, que é uma arte realmente muito bonita. Olha só. É uma arte realmente muito bacana, é uma arte até certo ponto bastante congestionada, mas que em momento algum cria qualquer confusão na visualização. E eu gosto bastante do trabalho de cores e ela realmente é bastante explícita no seu nível de violência, como você está vendo aqui. Tá? Então não é um quadrinho que poupa você de violência, nem de nada que você possa imaginar. Tá? Sangues, vísceras, violência e tudo mais. O quadrinho tem vários elementos que apresenta dentro desse mundo, além da questão pedófila, pornográfica que ele apresenta. Tem racismo no quadrinho, tem uma série de situações que a gente realmente é inaceitável no nosso mundo. Porém, repito, os autores estão mostrando um mundo pervertido, acabado, falido, e é nesse contexto que a história se explica. O roteiro é bom enquanto construção de história dentro de todo esse cenário? É bom? A resposta é muito bom. Por quê? Nós temos muitos quadrinhos que abordam questões mais escatológicas ou de um mundo falido e que muitas vezes apresentam isso com uma série de imagens grotescas que muitas vezes perdem o sentido e tornam o material enfadonho, né? Ao invés de divertir ou até mesmo chocar a sociedade, só causam tédio, né? Hanks consegue perfeitamente bem atacar a sua moralidade, as suas estruturas de costumes e hábitos e visão de mundo daquilo que é certo. Ele agride os nossos sentidos inevitavelmente, nos coloca em discordância em vários momentos por tudo que eu já elenquei aqui, mas em termos de construção de roteiro, é muito legal. Ele consegue construir histórias que, para além dessa violência e barbárie que eu já citei aqui, consegue construir momentos verdadeiramente divertidos dentro daquilo que se propõe. Por exemplo, o quadrinho é carregado de referências do cinema, da música,
Por exemplo, há uma história aqui em que o Hanks ele é cooptado para trabalhar no show business, e aí ele aprende todas as músicas do Gene Kelly e os passos. Então você vê esse brucutu dançando como Gene Kelly e cantando enquanto pratica violência à la Laranja Mecânica. Também há referências aqui a grandes escritores, como por exemplo Jay Ballard. Ballard que escreveu aquele livro esquisitíssimo e muito interessante chamado Crash, Estranhos Prazeres. Já leu? Eu tive a oportunidade de ler esse livro anos atrás. Mostra pessoas que têm uma excitação sexual ao ver acidentes de carros, acidentes automobilísticos. Tem um filme, inclusive, baseado nesse livro, que é o filme do David Cronenberg, de mesmo nome, Crash, Estranhos Prazeres. É esquisitíssimo e muito interessante. Ele vai usar essa referência aqui, inclusive numa história com uma reviravolta, onde um amigo dele, justamente influenciado por essas ideias, pede para que o Sherlock prenda no porta-mala do táxi do Hanks, e o Hanks vai se envolvendo numa série de confusões e isso vai ter consequências pro amigo que está preso lá no porta-mala do carro. A referência, inclusive, nessa história também, do filme clássico do cinema, o Ben-Hur, mas o antigão lá, o Ben-Hur lá de 1958. Então o quadrinho você vê que os escritores, para além dessa abordagem violenta, perversa e bastante contestável, pode ser contestada, eles trazem uma série de referências e uma construção de roteiro que dentro da lógica do quadrinho funciona muito bem e é muito divertido. Isso é, na minha percepção, aquilo que mais se pode discutir em arte. É o nível de subversão que a arte pode provocar. Ela pode nos chocar, quebrando as nossas expectativas e padrões, e mesmo assim, mesmo trazendo aspectos que nós consideramos inadmissíveis, grotescos, consegue ainda fazer com que a gente se divirta. Hanks é um marco histórico dos quadrinhos, quer você queira, quer não. A decisão se você vai ler ou não é só sua. Você é adulto o suficiente para tomar essa decisão. É provavelmente o quadrinho mais polêmico lançado pela editora Comic Zone, e tenho, assim, uma intuição de que provavelmente vai ser um dos quadrinhos de maior sucesso de vendas. De qualquer forma, o link está aqui na descrição, caso você decida adquirir. É isso, a gente se vê então no próximo programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!